Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Direto ao Ponto com Darcy Negrão. Hoje eu trouxe um passo a passo dessa necessaire meia-lua com trapézio e com esse zíper, né, em curvatura aqui, essa curvatura. Então, o nosso truque do dia, o nosso pulo do gato do dia vai ser então como costurar da forma correta o zíper em peças que tem essa curvatura, ok? Mas antes da gente ir para o passo a passo, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa seu like, faz algum comentário, que isso vai ajudar o canal a crescer e a chegar para mais pessoas que estão iniciando aí na costura criativa e que precisam dessas técnicas mais fáceis para executar o mesmo passo a passo. Combinado? Então deixa aí o seu joinha e vamos para o passo a passo então. Vamos direto ao ponto. Para o passo a passo de hoje nós vamos precisar de tecido principal, manta R2, forro, zíper e 2 cursores. Para costurar esse zíper, nós vamos precisar do calcador de zíper. Eu vou disponibilizar o molde e ele estará dessa forma, metade do corpinho do molde, tá? Então, para vocês conseguirem cortar, vocês precisam colar uma peça na outra para que ele fique assim, ok? Uma parte na outra. Vai ter a descrição, né, onde está o zíper, aqui é o fundo, vira dobra do tecido para o tecido principal e para o forro, tá? Vocês vão deixar aqui no fundo vai deixar 1 centímetro a mais para que a gente possa fazer o fechamento e desvirar a peça pronta aqui pelo fundo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é alfinetar, prendendo bem na manta e fazer a costurinha de segurança. Já fui para a máquina, já fiz essa costura é bem na bordinha, costura de segurança mesmo, é para prender o tecido na manta para não ficar solto. Vou refilar e a gente já vai para o zíper. E é aqui no zíper, né, o objetivo dessa peça é mostrar para vocês como costurar o zíper numa peça que tem curvas, né? Como fazer essa costura? Para que o zíper fique perfeito, para que não fique preguinha, né? Depois que você prende o forro, fica cheio de preguinhas aqui no zíper, né? Cheio de preguinha no zíper, no tecidinho aqui do zíper, né? Fique feio, aquele zíper feio, por isso vocês fogem de peças que têm curvas. E elas são muito charmosas, né? Essas peças que tem esse arredondado aqui são muito charmosas, chamam muito a atenção da sua cliente. Então vamos lá, eu vou refilar e já volto. Peça refilada, limpinha, cortado bem rente ao tecido, né? Cortado a manta bem rente ao tecido. Então agora a gente vai posicionar o zíper. Quando é um tecido reto, uma peça reta, a primeira coisa que a gente faz, né, é alfinetar o zíper, né, na parte reta, alfineta todo ele, vai para a máquina fazer a costurinha de segurança. Aqui é um pouquinho diferente e é aqui que você vai aprender a colocar o zíper, então, nas peças que tem curvas. É aqui, o objetivo dessa peça, de eu estar fazendo esse vídeo, é exatamente esse. Então preste muita atenção. Vamos lá. Então, ao invés de eu alfinetar ele inteirinho, eu vou alfinetar ele aqui, eu vou pôr um alfinete aqui no início. Um alfinete só, eu vou deixar o zíper solto, tá? Ele fica solto. Quando é uma peça comum, uma peça normal, a gente costura aqui, né, o zíper direito com direito na peça e a gente costura em cima do zíper e faz a costurinha de segurança. Aqui não, aqui que tá o truque, tá? É aqui que tá o pulo do gato da costura curva.
eu vou prender então o primeiro alfinete e vou costurar pelo lado da manta. Vou fazer bem devagarinho para mostrar para vocês onde está o pulo do gato. Volta quantas vezes for necessário, mas presta muita atenção, que eu quero muito que vocês aprendam e percam o medo de fazer essas peças com partes arredondadas. Combinado? Então, vou posicionar aqui na máquina com o pezinho, com o calcador de zíper já colocado. Então, a técnica da borda aqui do pezinho de zíper é a mesma. Qual é a novidade aqui? É o zíper que fica em contato com a máquina. O zíper, ele vai continuar reto, olhando para mim, na minha direção. O que vai deslocar é o meu tecido principal que está preso na manta. Então, vamos lá. Retrocesso no começo e no fim. Já vou tirar o alfinete porque já prendi. Percebe que tecido e zíper estão juntinhos. Aqui já ele começa a fazer a curva. Então, é aqui, prendo o zíper da máquina, com essa mão eu trago o tecido para a borda do zíper. Esse é o pulo do gato. Paro, trago. Percebe esse movimento que eu estou fazendo? O zíper se mantém reto. Esse é o movimento. Essa é a dica de milhões dessa peça e toda peça que tem curva. Percebem aqui? A curva vem aqui para fora e o zíper se mantém reto. Seguro a peça e trago. Paciência, capricho. Então, percebam, né, que o zíper tá rente com o tecido, como tem que ser em todo tipo de peça. Ó, não sobra zíper e não sobra tecido, ok? Então, é isso. Agora, a gente vai colocar o forro. Então, nós vamos, agora sim, a gente alfineta ele inteirinho e volta para a máquina. Vai costurar pelo lado da manta, em cima dessa costura que acabou de ser feita. Vamos para o zíper agora então. Já alfinetei aqui, mas eu quero passar um truque para vocês. Mostrar como alfinetar para vocês não terem dificuldade, né? Porque o zíper levanta aqui, né? Quando você costura em curva, ele levanta. Então, na hora de pôr o forro, pode acontecer de dar umas preguinhas aqui. Então, como que a gente alfineta? Posiciona o forro, faz esse movimento prendendo a cremalheira, o dentinho do zíper para baixo aqui da minha unha, para baixo do dedo. Vem aqui e alfineta de forma que a ponta do alfinete mantenha o dente do zíper, a cremalheira, para baixo de onde sai o alfinete. Então isso permite, né, isso faz com que o dentinho do zíper não saia do lugar. Então, de novo, aqui, posiciona bem, entra com o alfinete e sai com a pontinha dele, né, ó, a cremalheira fica para baixo da ponta, né? Fica presa embaixo dessa ponta aqui, ó. Então tá aqui. Ele não vai sair do lugar e não vai ficar com aquele defeito horrível, aquelas preguinhas horríveis, tá? Então agora vai para a máquina e vai repetir então essa primeira costura quando a gente prendeu só o zíper no tecido principal. Vamos lá. Bordinha do calcador,
né? A gente costura pela manta porque o zíper já está preso aqui, então eu tenho uma visão melhor de como esse zíper ficar perfeito, ou seja, a borda do tecido aqui passando rente ao calcador aqui do zíper. Como eu fiz a primeira costura com o pé de zíper, então vai repetir essa costura, ela vai repetir, ela vai ficar em cima da primeira costura. Vai arrumando. Não tirei os alfinetes, costurei por cima dos alfinetes. E repeti a mesma costura, ó. Vamos desvirar? Ó, olha que perfeição. Não ficou com nenhuma preguinha, nem aqui na curva, ó. Nenhuma preguinha. Então, esse é o segredo para costurar zíper em peças curvas. Então, agora eu vou repetir o processo do outro lado e já volto com vocês. Destaco, né? Destaco o outro lado do zíper. Venho aqui, coloco então o primeiro alfinete, tô repetindo aqui o mesmo processo. Primeiro alfinete, costurar pelo lado da manta, o zíper sempre reto aqui na máquina, tá? Então, o mesmo processo. Então, segunda parte do zíper colocado. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Por causa da curva, olha o que o zíper faz. Aí, vem uma galera e dá pique aqui nessas curvinhas. Não façam isso, tá? Não deem pique nessa dobra aqui do zíper. Não faça isso. O zíper vai desfiar, vai com o uso, né? A sua cliente usando aí a bolsinha, a nécessaire, vai desfiar esse zíper, vai dar defeito e você vai ficar marcada, né? Por não ter um bom acabamento. Então, não dê pique no zíper aqui, ok? Então, vamos lá, vamos alfinetar o forro então do outro lado. Direito com direito. Primeiro alfinete aqui. Segundo alfinete aqui, né? Juntinho aqui com a caixinha de leite. E aí a gente vai distribuir então daquela forma, né? Dou aquela empurradinha, né? Então o dentinho fica para baixo aqui da minha unha e venho com o alfinete. Ó, então para baixo da minha unha, eu gosto de alfinetar assim, tá? Vou pro outro aqui, mesma coisa, empurro, alfinete. Na curva, onde ele tá dobradinho aqui, mesma coisa, seguro ele junto, venho com o forro, posiciono o forro certinho, ó. E coloco o alfinete, então, empurrando essa cremalheira para debaixo do alfinete. Ó, pontinha. Ó, tá aqui, ó. Então, ok? Vou fazer isso e já volto.
tirando os alfinetes. E vamos desvirar também. Ó. Então agora é a hora de ir pro ferro, assentar essas costuras e rebater então um pé de máquina, né? Rebater aqui um pé de máquina para colocar o cursor, ok? Vamos lá? Ferro quente, primeiro eu passo desse lado para assentar o fogo, depois eu venho com o bico do ferro, ó, ó. Ai, gente, e esse tecido, hein? Vocês gostaram desse tecido? Não tá lindo de viver? Fabricarte, tá? Fabricarte, aqui na Center Panos Campinas 2. Acabou de chegar, não resisti. Não resisti. Então vamos lá agora. Rebater. Eu vou voltar o pezinho agora, normal. Vou voltar o calcador normal. Então agora vamos rebater um pé de máquina. O que é pé de máquina mesmo? Então eu quero que a lateral aqui do calcador fique rente ao dente do zíper, tá? Rebatido então a um pé do zíper, né, na volta toda. Vou fazer esse outro lado e a gente já volta para fechar. Então agora a gente vai fechar o cursor aqui agora. Eu gosto de colocar o cursor, né, eu corto o zíper do mesmo tamanho, as duas pontas, para encaixar. Se vocês olharem no YouTube, vai ter várias maneiras de fazer isso, mas eu gosto dessa maneira que o zíper fica perfeito. Quem é minha aluna sabe, ó, tá vendo aqui as duas pontinhas? Certinho? Quem é minha aluna sabe que é dessa forma que eu ensino. Se tem dificuldade, eu ensino outra forma, mas essa que eu mais gosto. Então, aqui no canal vocês vão aprender dessa forma, tá? Então, cortado do mesmo tamanho, encaixa, ó, ok? Agora é desvirar pra gente fechar o forro. Segura. Aí, sempre dois cursores para esse tipo de peça, tá? Peças assim arredondadas, box, né? Necessaire com fechamento box, sempre dois cursores para eles ficarem aqui em cima. Segura para não voltar, faz de um lado, segura, né? Segura aqui, ó, onde está o cursor. Desvira, tá? E eu não posso, né, fechar aqui, certo? Ele não tá direito com direito. Eu tenho que deixar esses dois tecidos aqui direito com direito. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou empurra com jeito para não soltar o zíper. E tá vendo aquela marcação do molde, aquele 1 centímetro a mais no forro que eu pedi para deixar? É para esse fechamento aqui agora. Então a gente alfineta. Vai fechar da caixinha de leite para o meio, dá retrocesso, começo e fim, e do outro lado começa na marcação, né, ó,
A marcação aqui começa aqui, vem para o final, retrocesso dos dois lados, e é por essa abertura que vai ficar aqui é que a gente vai desvirar a peça. Vou alfinetar e vou para a máquina. Fica estranho, né? Mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Então, fechadinho, né? Essas duas pontas fechadinho, fica aberta a caixinha de leite. Eu vou falar sobre um fechamento e vou mostrar o fechamento mais fácil para vocês que estão iniciando, tá? Eu já ensinei a fazer o debrum na caixinha de leite da peça que eu fiz do porta-shampoo. Então, eu ensinei vocês fazerem o acabamento das caixinhas de leite aqui com debrum. Aqui eu vou ensinar com a caixinha de leite embutida, tá bom? Então, como é que é isso? A caixinha de leite está aqui, certo? Tanto aqui na parte principal quanto aqui no forro. Então, como é que eu faço? Eu abro a caixinha de leite. Toma cuidado com o zíper, ó. Ele abriu, quase que veio aqui no final. Então, vamos lá. Segura a parte externa, coloca um alfinete. Eu gosto de colocar em cima do zíper, tá? Ó. Coloquei o alfinete. Venho com o forro, abro também e posiciono, ó, certinho o tecido do forro com o tecido externo. Eles têm que ficar juntinho, ó. Aí eu alfineto bem aqui. Porque como tá puxando, né, então o tecido do forro pode sair do lugar e aí você desvira, não pegou todo mundo na caixinha de leite, certo? Ó, pode até abrir a costura aqui, ó, certo? Fica mais perfeito ainda. E vou fazer um pé de máquina pelo lado da manta. Pé de máquina, vamos lá. Retrocesso. Ó, pezinho de máquina. Ó, todo mundo preso. Eu gosto de deixar pelo menos meio centímetro do zíper aqui, né? Aqui do outro lado tá maior o zíper. Então, de novo, arruma. Ó, abre, alfinete em cima do zíper, abro a caixinha de leite do forro, ó. E por essa abertura, né? Por essa abertura que nós deixamos no fundo, nós vamos desvirar.
bonitinho assim, ó, embutida, tá vendo? Ela ficou embutida. Então são duas caixinhas de leite diferentes que vocês já aprenderam comigo aqui no Direto ao Ponto, com Darcy Negrão. Vamos lá, arruma. Aí aqui no fundo, né, naquela abertura, pode fazer, ó, dobra, alfineta e faz pontinho invisível, ou vem aqui na máquina e costura, tá? E aí é só arrumar, sobe o zíper. E voilá, tá pronta a nossa nécessaire com zíper, né, costurado da maneira correta, na curva aqui, sem nenhuma preguinha, sem nenhum defeito no zíper. E esse tecido? Ah, tô apaixonada. Gostaram? Deixa comentário, deixa aí um like, deixa um joinha aí para me ajudar a crescer no canal e eu conseguir a trazer mais conteúdos fáceis, de maneira diferente, né? De maneira diferente do que vocês veem, né? Todo mundo fazendo. Então deixa seu like, coloca um comentário aí, gostei, fiquei com dúvida, faz de novo. Enfim, eu vou pro Instagram e tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? E assim finalizamos então mais um passo a passo dessa peça linda, com esse tecido mais lindo ainda. Então você aprendeu a colocar o zíper em peças com essa curvatura aqui, zíper de forma perfeita. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.